Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus pela sua vida. Meus irmãos, vamos continuar o nosso estudo das cartas, as 7 cartas das igrejas de Apocalipse, né? O livro de revelação, Apocalipse é um livro de revelação, é a carta de revelação, onde o apóstolo João foi arrebatado e o Senhor Jesus revelou a ele o que nós sofreríamos nos nossos tempos. E a segunda carta à igreja de Esmirna, acompanhe aí na sua Bíblia, no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 8. Ontem nós estudamos sobre a carta escrita para a igreja de Éfeso. E hoje vamos ver a carta escrita para a igreja de Esmirna. Versículo 8 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O próprio Senhor Jesus Cristo está neste momento falando comigo e falando com você. Eu sei as tuas obras. Vamos continuar lá em cima no versículo 8 que eu já pulei. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Amém. Jesus Cristo. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são das sinagogas de Satanás. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele está falando dos nossos irmãos, dos crentes, dos cristãos, do dia de hoje, mesmo naquela época, que o Senhor, ele conhece as tuas obras, o Senhor, ele conhece a tua tribulação, ele sabe muitas vezes a pobreza, a necessidade que você passa, mas ele diz aqui, mas tu és rico, porque ele está falando aqui da riqueza do céu. Ele está falando que de repente aqui na terra você não pode ter muita coisa, nenhuma casa de repente você tem. Mas você tem uma casa preparada e edificada, aonde a Bíblia diz que as ruas são de ouro e de cristal. Então a maior riqueza ainda está por vir, a maior riqueza ainda você vai viver. Agora aqui você pode ser pobre, mas lá no céu tem uma casa que é edificada pelas mãos do Senhor, uma cidade edificada pelas mãos do Senhor para você morar. Aonde lá não vai ter pobreza, lá não vai ter miséria. E o Senhor diz: e a blasfêmia dos que dizem serem judeus, mas na verdade são das sinagogas de Satanás. Aqui o Senhor está falando daquelas pessoas que dizem que servem a Deus, mas na verdade servem o diabo. As nossas igrejas estão contaminadas de pessoas que não vivem a palavra de Deus, que dizem que tem Deus, dizem que tem o Espírito Santo, mas as obras são da carne, as obras são de pecado. Na verdade, essas pessoas servem a Satanás, porque a partir do momento que você serve o pecado, que você é preso ao pecado, você é preso por Satanás. Olha só, no versículo 10, nada temas das coisas que há de padecer. Então o Senhor diz aqui que você não tem que temer. O Senhor mesmo já diz aqui nessa carta para a igreja de Esmirna, lembrando que igreja somos nós, então aqui tem vários tipos de cristãos que passam por várias passagens, várias ocasiões, várias situações durante esse período que você está aqui na terra. Aqui essas cartas são destinadas às cidades aonde as igrejas estavam constituídas, as igrejas de Cristo. Mas lembrando que a igreja é eu e sou você. Então aqui quando a gente for estudar agora, como ontem a gente estudou a igreja de Éfeso, hoje a igreja de Esmirna, amanhã a igreja de Pérgamo, então você com certeza vai se encaixar em uma delas. Então é muito importante você prestar atenção nesses estudos, porque o Senhor fala com você. O Senhor diz: não temas das coisas que há de padecer. Então o evangelho não é 1000 maravilhas, o evangelho não é só um paraíso. O Senhor mesmo disse: vai padecer. Todo cristão que serve a Deus, ele vai padecer. Ele vai ser perseguido pelo diabo, porque o diabo ele não está preocupado com aqueles que já são dele. O diabo não está preocupado com quem está em cima do muro. O diabo está preocupado com quem está servindo a Deus, porque ele quer derrubar esses, porque ele não quer que esses que estão servindo ao Senhor vão para o céu. Você está entendendo? Então você vai padecer. Se você serve a Deus, você vai padecer. Se não padecer, porque alguma coisa errada tem. Só que o Senhor dá vitória em todas as lutas e pelejas. Olha só, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Naquele tempo os romanos estavam pegando realmente os cristãos e aprisionando. Mas hoje na nossa terra não acontece isso. Tem alguns países que realmente eles prendem até matam os cristãos.
Mas aqui você tem liberdade para pregar e para viver o evangelho. Mas existe um detalhe. Aqui está falando também de prisão espiritual. Está falando aqui que de repente por você passar por situações de luta, de dificuldade, a tua mente pode ser uma batalha. Você pode acabar dentro de uma prisão espiritual. Ou seja, ser preso pelos pensamentos do diabo. Aí muitas pessoas desistem, muitas pessoas caem, muitas pessoas retrocedem. Por quê? Por causa das perseguições, por causa que o Senhor mesmo disse aqui, ó, tribulações, pobreza, padecimento. Mas o Senhor disse que não é para temer. Não é para temer, porque Ele está contigo, Ele está conosco. Então você não pode se preocupar com as afrontas, com as perseguições, com as lutas que você passa, porque Deus está contigo. Se você está passando por luta, glorifica o nome do Senhor, é porque você está agradando a Deus e Deus vai te dar livramento em todas as batalhas que você estiver. Aleluia. O Senhor disse aqui, nada temas, nada, porque o Senhor cuida de você, das coisas que há de padecer, porque o diabo vai lançar alguns de vós na prisão espiritual também, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aqui está falando de um prazo, 10 dias. Eu não sei quanto tempo você tem essa luta, você está passando por essa perseguição, por essa aflição, de repente dentro da tua casa, com o teu marido, com o teu filho, no teu trabalho, por você defender o evangelho, você está percebendo, está perecendo, aliás, você deve estar sendo padecida, humilhada, por causa que você está defendendo o evangelho de Cristo, você está fazendo as obras que o Senhor está ensinando você está lutando pelos seus e por isso você está sendo humilhada. Ou seja, quando o Senhor fala aqui de 10 dias, é que tem um tempo determinado para essa luta acabar. Vai ter um tempo determinado que essa tribulação vai acabar. E o Senhor disse, seja fiel, viva a palavra até o fim. Lute pelos teus sonhos, lute pelo evangelho, seja fiel até o fim, porque o Senhor diz que Ele vai te dar a coroa da vida, é a salvação eterna. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte, que é a condenação para o inferno. Qual igreja você é? A de Esmirna? A igreja de Éfeso? Amanhã nós vamos fazer mais um estudo para saber qual é a tua história, onde você se encaixa. E o Senhor, Ele fala contigo através dessas cartas das igrejas de Apocalipse. Amém? Compartilhe esse vídeo, curta aí o nosso linkzinho. Eu quero que você venha se inscrever, se você ainda não se inscreveu, no nosso canal no YouTube. E com certeza você vai ser muito edificado pelos vídeos e pela palavra. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.